Vamos dar prosseguimento às nossas abordagens, nossas exposições na carta de Tiago. E a gente chegou no capítulo de número 5, o último capítulo da carta. Tiago, capítulo de número 5, versos de número 1 ao número 6. Depois de ter falado aos mercadores ou os comerciantes da sua igreja, mostrar como que altivez em achar que o fazer amanhã deve ser algo próprio de cada um e mostrar o erro da altivez e do orgulho para os mercadores, para os comerciantes. Tiago agora vai se atentar aos ricos. No versículo de número 1, ele diz assim, do capítulo número 5: Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retirado com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te damos graças, ó Pai. Te louvamos pela sua palavra lida. Nesse momento agora, Pai, te pedimos que o teu Santo Espírito possa iluminar as nossas mentes e corações para que nós não somente compreendamos o texto sagrado, mas para que nós possamos obedecer ao Senhor, ó Pai. Nós queremos te conhecer e te obedecer. Nós queremos te adorar, ó Pai, em espírito e em verdade. Coloque nossa mente e o nosso coração atentos à Tua palavra, que é santa. E transforma a nossa vida, Senhor Deus, aos moldes do Senhor, aos moldes da Sua palavra, que é santa. Esse é o desejo do nosso coração, é o desejo da Sua santa e amada igreja. Amém. Meus irmãos queridos, conta-se a história de um homem que juntou muito dinheiro durante a sua vida. Então, ele pediu para Deus que, após a sua morte, ele pudesse levar parte do dinheiro que ele havia juntado durante toda a sua vida. Interessante que Deus vai dizer para esse homem, nessa história, é claro, que ele poderia levar o que quisesse, desde que coubesse numa mala. Então, com o intuito de levar ainda mais riquezas, porque ele só poderia juntar dentro de uma mala, só poderia colocar dentro de uma mala, com o intuito dele levar ainda mais riqueza, maior quantidade de dinheiro, ele tem a grande ideia de transformar ou de comprar barras de ouro, porque ele conseguiria acumular ainda mais riquezas em um menor espaço. É interessante que quando ele morre, então, leva aquela mala para o céu. Quem o recebe, como sempre, quem recebe no céu, o apóstolo Pedro. Pedro, olhando para ele, fala assim: que bom receber o senhor aqui. Mas tem uma curiosidade, se o senhor poderia levar o que o senhor quisesse dentro dessa mala, por que então o senhor está trazendo consigo pedaços das calçadas que os homens e os anjos pisam? Se o senhor poderia levar o que o senhor quisesse dentro de uma mala, por que então levar calçamento? Qual é a lógica disso? Pedro indaga esse homem. O grande ponto dessa história, meus irmãos, é justamente nos mostrar que riquezas não podem, não devem ocupar a centralidade da nossa vida, porque elas são passageiras, elas são pueris, elas são breves. Como diria C.S. Lewis, tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil.
Eu digo isso porque Tiago está preocupado com isso justamente no capítulo de número 5. O que, para vocês que estão acompanhando a série de sermões em Tiago, vocês vão entender que essa temática não é uma temática nova ao longo da carta. Já se deparou com a temática da riqueza e do acúmulo de riquezas indevido ao longo de toda a carta de Tiago. Isso é fundamental porque, para o ouvinte talvez mais desatento, poderia até pensar que Tiago está travando aqui uma espécie de luta entre classes, sabe? Ricos versus pobres. Sendo Deus aquele que tem primazia ou maior dedicação e amor pelos pobres. E então, gerando essa espécie de luta entre classes. Talvez uma interpretação mais enviesada dentro de uma ótica mais comunista ou dentro de uma ótica mais da missão integral, da teologia da libertação, poderia entender esse texto dentro dessa forma, isolando ele de todo o seu contexto. Tiago, meus irmãos, não está definitivamente criticando a riqueza em si. Eu já começo colocando esse ponto bem estabelecido. Mas ele está criticando o amor às riquezas, o amor ao dinheiro. O fato de que muitos são aqueles que fazem do dinheiro, das riquezas, um Deus, um ídolo. Aquilo que Paulo fala na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, verso 10, quando diz que o amor às riquezas, ou o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. E nós já estudamos o suficiente para entender que Tiago usa de uma chamada interpretação, ou melhor dizendo, uma argumentação cíclica. E o que é isso? Ele sempre está voltando aos temas que ele já falou. Ele fala de um tema, depois ele entra em outro tema, que parece talvez uma espécie de colcha de retalhos, né? Mas ele tem uma argumentação muito sólida e muito plausível. Ele sempre volta a um tema que ele já estabeleceu, o que a gente chama de argumentação cíclica. Por exemplo, Tiago já tratou desse tema lá no primeiro capítulo, no verso de 9 a 11, quando ele havia dito que os irmãos, humildes eram para se gloriar em sua dignidade, e já o rico se gloriar na sua insignificância, porque afinal, assim como a erva seca, a sua flor cai, o rico também murchará em seus caminhos. Tiago aponta a transitoriedade das riquezas. O rico precisa se gloriar na sua humildade, ou seja, na sua insignificância, porque ora ele está rico, ora ele pode estar sem nada. Assim como o pobre ou humilde deve se gloriar quando Deus o exaltar ou elevar a uma condição social acima. O ponto dele, no capítulo 2, também ele volta a tocar nisso, falando aquilo que reabordando aquilo que ele já havia dito. Tiago também disse que os nossos julgamentos não deveriam ser com base na aparência ou na condição social de alguém, ao ver alguém que tem posses adentrando na igreja e dar um local de honra para esse. Isso é um equívoco. Nós não deveríamos colocar o rico em posição de destaque somente porque ele era rico e menosprezar o pobre simplesmente pelo fato dele ser pobre. Não devemos julgar com aparência, não devemos dar preferências por aparência. O argumento dele é que o próprio Deus não utilizou esse critério na eleição. Ele não escolheu aqueles que, por vistas, eram os melhores, os maiores deste mundo. Deus não fez assim, nós também não devemos fazer. E no capítulo 4, o capítulo imediatamente anterior a esse, o contexto mais imediato, Tiago vai tratar da arrogância dos comerciantes, em traçar planos sem colocar o Senhor neles. A arrogância, interessante, que estava principalmente na certeza de que no dia de amanhã sairiam, negociariam, teriam lucro. Olha que a argumentação de Tiago não é que eles não deveriam ter lucro, mas que eles não deveriam planejar sem colocar Deus em seus planos. Eles não poderiam agir daquela forma porque a vida deles era como a neblina e logo eles não teriam essa condição de planejar o futuro sem rogar a Deus, que é o dono do futuro. A temática da riqueza é muito importante para Tiago, meus irmãos. Vocês lembram muito bem que Tiago está escrevendo para uma igreja pobre, uma igreja perseguida, uma igreja que está, dentro de alguma forma, exilada, no sentido de que tiveram que sair das suas localidades natais para poder ir, para fugir da perseguição. Saíram de Jerusalém, foram espalhados pelo mundo.
Essa igreja sofria perseguição, sofria problemas financeiros, estavam sendo subjugadas por ricos nos tribunais ou nos trabalhos diários com seus patrões. E é por isso que Tiago começa a sua sentença falando assim: atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. A primeira coisa que a gente tem que estabelecer no primeiro verso é a quem Tiago está falando. Quem são esses ricos que Tiago está se dirigindo? É interessante que não há um consenso entre os teólogos. Alguns vão entender que esses ricos fazem parte da igreja. Talvez fosse bem difícil pelo contexto social que eles viviam, a perseguição e todas essas condições. Outros vão dizer que Tiago estava se referindo aos ímpios que eram ricos e empregavam os pobres da igreja. E aqui é possível que a sua denúncia se referisse justamente a essas pessoas, as pessoas da comunidade que eram possuidoras de terra e empregavam os crentes, mas roubavam os crentes e usavam esse dinheiro para ostentarem em extravagância. Essa é uma boa possibilidade, tendo em vista que Tiago não faz um clamor ao arrependimento, né, o que seria próprio de crente. Ele apenas anuncia o juízo divino que está por vir a estes. E aqui é muito importante a gente já definir que essa mensagem, ou o fato dessa mensagem se referir primariamente a ímpios, é fundamental porque mostra, meus irmãos, que todos, sem distinção, estão debaixo da lei de Deus. Pobres, ricos, crentes, ateus, ímpios, todos estão debaixo da lei de Deus e todos serão julgados por ela. Sem favoritismo, todos serão julgados pela lei de Deus. Não haverá um que escapará do tribunal de Cristo. A gente pensa logo em quanta injustiça que há em nosso país. Um país que é conhecido pela corrupção que assola. A boa notícia é que ninguém escapará. Se você pensar nos escândalos de corrupção que assolaram o nosso país, mensalão, lava-jato, subornos, compras ilícitas na pandemia. Recentemente vimos um grande esquema montado para roubar pensionistas e aposentados, pessoas humildes. Nenhum desses, meus irmãos, escapará diante da ira de Deus. Os seus destinos já foram traçados. Eles devem lamentar, chorar pela desgraça que os acompanhará. Ainda que o juízo humano, a justiça humana pareça falhar, a justiça divina jamais falhará. Jamais. Não passará nenhuma opressão impune diante dos olhos de Deus. Deus julgará de forma medida, nem para mais, nem para menos, a cada um desses corruptos. Todos esses malfeitores, poderosos, que se orgulham do mal que fazem, da injustiça e da corrupção, escolheram Deus como inimigo. E essa foi a pior escolha da vida deles. Sabe, meus irmãos, Tiago, então, ele vai passar a descrever quais são essas desgraças que acompanhariam a vida daqueles que faziam do dinheiro seu Deus e oprimiam os crentes. Olha o verso de número 2, quando Tiago fala assim: as vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. É interessante porque Tiago não está dizendo, né, que a roupa deles não era bonita, não eram boas, então eles precisavam se arrumar, porque a roupa era como se fosse uma roupa esfarrapada. Não, Tiago não está falando sobre isso, né? Ao contrário, Tiago está pontuando que, embora as suas roupas parecessem nobres, estampassem riquezas aos olhos dos homens, na verdade, aos olhos de Deus, elas não valeriam de nada. Porque toda aquela riqueza era passageira. O mundo poderia ver aquelas vestes luxuosas, caras, de marca, mas Deus via como vestes carcomidas, cheias de traças, imundas e destruídas. Como verdadeiros necessitados, Deus os faria cair em desgraça. Para os homens, eram poderosos. Roupas
que ostentavam riquezas, para Deus não passavam de sujo-imundo. Não passavam daqueles que, esfarrapados, roupas comidas de traças, ou seja, que talvez não tivesse nem o que vestir, básico da sua vida. E aqui, meus irmãos, a gente já vê que aquilo que Tiago havia dito no primeiro capítulo, né, sobre o fato do rico deve se gloriar na sua humildade e o pobre se gloriar na sua riqueza, já mostra que quem pode garantir o fato de que você é rico hoje e permanecerá rico amanhã? Quem pode garantir as suas condições financeiras irão permanecer da forma que elas estão? Quem garante isso? Nós não sabemos o que está por vir. Não sabemos como estará, por exemplo, a inflação daqui a um ano. Não sabemos como vai estar a economia no país daqui a um ano. Talvez todo o dinheiro que você tenha no banco amanhã possa virar só papel. Ou talvez nem papel. Sabe, meus irmãos, existiam países que eram riquíssimos. E hoje, pessoas daqueles países não têm nem o que comer. Nós sabemos o que vai acontecer conosco daqui a algum tempo. O ponto de Tiago é justamente esse, é que não é o dinheiro, sabe, que vai nos dar a segurança ou a felicidade que o nosso coração tanto anseia. Não é o dinheiro ou as riquezas que vai dar a segurança e o conforto que nós ansiamos. Não é. As riquezas, esse é o ponto de Tiago aqui, não merecem o nosso coração, não merecem o seu coração, porque aquilo que o seu coração deseja e mais tem necessidade, as riquezas não podem fornecer. Elas não podem dar. Ela não tem esse caráter, ela jamais vai conseguir nos transmitir a confiança que nós tanto necessitamos. É por isso que no verso número 3, ele vai falar que não somente as riquezas deles se perderiam, mas eles próprios acabariam com as suas próprias riquezas, ou seja, destruídos. Destruídos pelas suas próprias ganâncias. Olha o verso número 3. E o vosso ouro, a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. É interessante porque o ouro e a prata são metais muito resistentes. Não podem ser comidos por ferrugem. A ferrugem não tem esse poder de deteriorar, né, o ouro e a prata. Mas o ponto é que, embora, né, o ouro e a prata parecessem indestrutíveis aos olhos dos homens, Deus destruiria por meio da própria corrosão das suas riquezas. Aquilo que é impossível ao homem, Deus tornaria possível por causa do egoísmo e da ostentação dos malfeitores. É interessante que a palavra ferrugem aqui traz o significado de sem valor, imprestável, sem utilidade, tomado de ferrugem, ou então até mesmo de venenoso, né? Um ferro que dá tanta ferrugem e aquela ferrugem ali pode gerar um ambiente tóxico, gerar toxinas, né? Envenenamento. Tiago está dizendo que o dinheiro roubado pelos ricos está corroendo quem os roubou. É como se estivesse voltando para si. Então, não somente corroendo, mas corroendo até a carne, até o corpo, sendo corroído pela sua ganância. Meus irmãos, isso é um alerta muito grande, porque fica muito claro isso, o fato de que quando nós pensamos quantas pessoas você conhece, que eu conheço, que passaram a vida inteira correndo atrás de dinheiro, de riquezas, conseguiram até juntar muito dinheiro durante sua vida, porém, de forma inesperada, acabam sendo acometidos de doenças que vão lhe fazer gastar todo o dinheiro que juntou. Uma hora estavam bem, a conta estava cheia, tinha muito dinheiro, esbanjavam. Outro dia, descobriu que tinha sido acometido de um câncer em estado terminal. E somente um tratamento experimental
fora do país poderia dar uma chance. E então é gasto todo o dinheiro que foi juntado durante toda a sua vida. O ponto aqui, meus irmãos, é justamente esse, que no final basta a carne ser ferida para nós descobrirmos o valor que a vida realmente tem. Riquezas não adiantam de nada. É por isso que ele encerra falando: tesouros acumulastes nos últimos dias, né? No período, os últimos dias aqui, o período que engloba a ressurreição de Cristo e a volta, e a segunda volta de Cristo. Ou seja, não é um período apropriado para você pensar em riquezas, haja vista os últimos dias. Haja visto que Cristo está às portas, né? O Senhor está às portas, devemos nos preocupar com questões eternas e não com questões materiais. Esse é o ponto. Tesouros vocês acumulam nos últimos dias. Vocês estão acumulando tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas não estão acumulando tesouro no céu, onde nem a traça e a ferrugem corroem. Pensa nisso que Tiago tem aqui, né, no seu pano de fundo, ou no seu lado, o Sermão do Monte, como nós já tanto falamos aqui, né? E essa é a acusação de Tiago. Eles estavam roubando simplesmente para acumular riqueza nos últimos dias, né? Ou seja, os últimos dias, a nossa preocupação deve ser outra, a nossa mente deve estar ocupada com questões mais importantes, mas o padrão do mundo não contempla o fato de que nós devemos mesmo é viver em santidade à espera do Rei. O mundo, né, o molde do mundo, como o Tiago já falou, é justamente ao contrário, é o acúmulo de riquezas, é eu pensar somente nesta vida, é somente hoje, é fazer planos. O modus operandi do Filho de Deus, do cidadão do reino dos céus, é viver buscando, contemplando o reino que está por vir. O reino eterno que está por vir. Não as coisas deste mundo, mas as coisas que são eternas terão valor no novo céu e na nova terra. O mundo quer acumular para ter, para gastar com seus prazeres. Esse não é o modo que nós devemos viver. Então, meus irmãos, eu já aplico aqui dizendo que se Deus colocou você em algum estado de riqueza, o intuito não é acumular, mas repartir. Repartir para que a obra de Deus seja mantida, para que o evangelho possa ser pregado, repartir para que nenhum dos seus irmãos estejam desassistidos no momento de dificuldade. Aí você pode até falar assim, mas, Maico, acho que não tem ninguém no meio de nós passando por alguma necessidade que necessita de um amparo. E eu pergunto, será mesmo? Será? Ou talvez nós não tenhamos nos relacionados a tal ponto com as pessoas de forma a enxergar a necessidade do outro, a enxergar os sofrimentos do outro. Será que nós não temos nos relacionado o suficiente para entender que existem pessoas no nosso meio que passam por dificuldades e precisariam ser amparadas por nós? A grande questão que nós devemos entender é, por exemplo, de forma prática, qual foi a última vez que você tirou parte da sua renda para ajudar um irmão com questões financeiras? Qual foi a última vez que parte da sua renda foi destinada para ajudar alguém com dificuldade financeira? Por outro lado, qual foi a última vez que a sua renda, parte da sua renda, foi colocada em investimentos, em acúmulos de riquezas, em posses, em bens, em luxos, em viagens? Qual foi a última vez? Coloquemos na balança, meus irmãos. Será que temos agido como um mundo ou como um filho de Deus? Se Deus te deu a graça de caminhar em riqueza, que o final do verso 3 não nos enquadre. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Nosso envolvimento como igreja deve ser ainda maior que o seu envolvimento, por exemplo, com familiares sanguíneos, porque afinal o que nos une é o sangue de Cristo, algo infinitamente maior que o sangue que corre
nas veias dos seus pais ou dos seus avós, por exemplo. A necessidade, o amparo que nós devemos dar a um irmão em Cristo é ainda mais urgente do que o amparo que nós damos a qualquer outra pessoa. É aquilo que Paulo fala, fazei o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Falamos de 2 juízos, e o terceiro juízo está lá no verso número 4. Esse terceiro juízo vinha do próprio dinheiro roubado. Vamos todos ler juntos? Verso número 4. Eis e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. É interessante que espelha o relato do Gênesis, né? Você logo lembra quando Caim assassina Abel e o Senhor lhe diz da seguinte forma, né? E disse Deus, lá no Gênesis capítulo 4, verso número 10, que fizeste a voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. A quebra do 6º mandamento, né? Era a própria denúncia aqui. O roubo, a corrupção, a trapaça, a usurpação subiu até a Deus, a maldade subiu até a Deus. E Deus não deixaria os pecados impunes. Subiu até a Deus como? Pela oração dos justos. E Deus não deixou de ouvir o clamor em face da maldade dos ímpios. Além de roubarem os trabalhadores humildes, os crentes, o propósito do roubo era simplesmente acumular riquezas para esbanjar em seus luxos e prazeres, né? E o Senhor dos Exércitos não deixaria impunes. Olha o verso número 5. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres e tendes engordado o vosso coração em dia de matança. O objetivo desses empregadores era justamente roubarem os servos para ostentarem luxos, gastar nos prazeres, ostentar, né, como estavam se dando bem, à custa ou às custas do justo, do pobre, do humilde, em cima do trabalho do outro. E aqui é um ponto muito importante para nós, meus irmãos, porque o trabalho cristão deve ser diferente do trabalho do mundo. Por exemplo, se você possui uma firma, um estabelecimento, onde você tem pessoas trabalhando para você, você não vai, ouça o que eu estou te dizendo, você não vai glorificar a Deus colocando, sabe, uma música cristã, gospel, no ambiente do seu trabalho. Você pode até colocar, mas isso, no final, não quer dizer muita coisa. Ou talvez fazendo orações todas as manhãs, ou deixando a Bíblia aberta lá para que as pessoas possam ver que você é crente, ou entregando um panfleto. Não que isso seja proibido, mas Deus não vai ser tão glorificado no seu trabalho como se você, por exemplo, né, tratassem os seus empregados de forma justa. Deus vai ser glorificado quando você entender que o propósito do seu trabalho, do seu estabelecimento, da sua empresa, não é, por exemplo, simplesmente obter lucros, porque isso até os ímpios fazem. O propósito do seu trabalho, do seu emprego, da sua empresa, deve ser servir o outro com os talentos que Deus colocou em suas mãos para gerenciar, para administrar. Esse é o propósito da sua empresa. Servir. Quem esteve aqui na escola da manhã, escola dominical, né, na parte da manhã, nós entendemos o conceito de serviço, de liturgia, e falamos como servidores devem ser aquele que, antes de tudo, acordar disposto para servir o outro, no sentido da palavra. Se você é um empregador, se você é um dono de uma empresa, o seu propósito a cada dia deve ser: como eu servirei melhor aqueles que usufruirão do nosso trabalho. Deus vai ser glorificado dessa forma. E conheça então isso. Pague um salário justo.
Trate com humanidade, com bondade os seus empregados. Não retenha aquilo que não é seu para gastar nos seus prazeres. Não deixe, por exemplo, um funcionário fazendo serviço de 2 ou de 3, apenas para que seus gastos não sejam tão grandes. Tendo você condição de pagar de forma justa pelo trabalho prestado, pague os direitos trabalhistas, exceda naquilo que é justo, seja generoso. Deus será muito mais glorificado dessa forma do que simplesmente colocando uma música gospel no ambiente do seu trabalho. O trabalho será muito mais, Deus será muito mais estampado por meio de um empregador justo do que simplesmente tratar todos com maldade, a ferro e fogo, né, querendo apenas obter lucro e dando um panfleto de evangelização na hora do almoço. Em contrapartida, se você é empregado, achou que você ia escapar, né? E tem um patrão que age de forma justa, bom seria se você reconhecesse a graça de Deus na sua vida e servir não como ao patrão, mas como se a Deus fosse. Ao invés de apenas reclamar da vida, do patrão, do emprego, de tudo mais. Meus irmãos, nós não podemos definitivamente cair na tentação de reter aquilo que não é nosso para esbanjar com os nossos prazeres. Porque isso, quem faz são os ímpios ricos que fazem isso. Gastam em jogatinas, em prostituição, em carros luxuosos, em viagens, em restaurantes, roupas de grifes, com a usurpação daquilo que deveria ser do outro, ostentam isso como um colar, né? Na linguagem do salmista, no Salmo de número 73. O grande ponto de Tiago aqui é que o amor ao dinheiro deixa a nossa alma inquieta em busca das paixões e dos prazeres deste mundo. Tudo isso porque a segurança deles está no dinheiro, na riqueza. Essa é a segurança. Não é Cristo, não é Senhor a sua segurança. Tiago está dizendo, vocês pensam realmente que vivendo uma vida simplesmente confortável, cheia de prazeres e luxos, vocês estarão livres dos seus problemas? É justamente o contrário. Vocês estão atraindo os problemas para vocês. Vocês estão se colocando na mira de Deus. Sabe, meus irmãos, um sinal da nossa conversão, isso é um grande sinal, é o modo como nós lidamos com os nossos prazeres. O modo como nós lidamos com jogos, com televisão, com celular, com redes sociais, com exercícios físicos, com comida, com bebida, com lazer. O modo como nós lidamos com os nossos prazeres evidencia o nosso coração. Se o nosso coração está cativo ao Senhor e à sua palavra, ou se está cativo aos prazeres deste mundo. Como nós temos lidado com isso? E aqui vai uma notícia. Talvez eu já tenha caído nessa tentação de achar que esses problemas serão resolvidos, por exemplo, com o fato de você mudar simplesmente os seus hábitos. Sabe, aquilo, poder do hábito. Já viram isso por algum lugar, né? Não. Você pode ler vários livros sobre mudança de hábito. No máximo, você vai conseguir trocá-los. Mas eles continuarão te dominando. Eles continuarão te fazendo um escravo. Eles continuarão te consumindo. Porque é só quando o Espírito de Deus passa a habitar em você e te capacita a ter domínio próprio, então você conseguirá dizer não para os seus amores. Não são simplesmente mudanças de hábitos que vai fazer você ser uma nova criatura. Definitivamente. É uma mudança de coração que vai fazer você um novo homem, uma nova mulher para a glória de Deus. Tiago vai dizer que viver dessa forma, a ilustração dele é muito inteligente, meus irmãos.
Ele vai dizer que viver dessa forma é como uma espécie, sabe, de animal. Olha comigo aqui no verso número 5, quando ele fala assim: tendes engordado o vosso coração em dia de matança. É como se fosse um animal ou um porco. O porco acho que talvez seja uma boa ilustração aqui, né, que passa o ano todo comendo, né, o que quer, deseja, o que bem entende, é bem tratado, né, bota um lacinho nele, né, e vai comendo, vai comendo, vai comendo. Ele falando assim: eu estou me dando bem, ó, só comendo, 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 do bom e do melhor. E ele fica bem gordinho, sabe? Gordinho, gordinho. Quem não gosta de carne de porco aí, me perdoe, meu irmão. Ele fica formoso, ele fica vaidoso, ele fica pomposo, até o dia final da ceia de Natal, aquela ceia esperada. Quanto menos espera, o porco está com a maçã na boca. E ele já era. Já foi. Ele se enganou. Ele achou que ele estava bem, tinha moral com os chefes, comendo do bem, do bom e do melhor, sendo bem tratado. Quando chegou no final, cheio de si, e agora era servido no jantar de Natal à mesa dos convidados. Às vezes a gente vive assim. Às vezes a gente vive uma vida dando vazão aos prazeres até engordar para o dia do juízo. Você pode até se gabar hoje, mas a ceia de Natal está chegando. Ou melhor, a ceia do Senhor naquele grande dia está chegando. E aí, meus irmãos, onde nós queremos estar? Ceando com Ele verdadeiramente ou tendo sido terminados pela sua ira vindoura? É por isso que no verso número 6 ele termina falando assim: tende condenados e matado os justos sem que ele vos faça resistência. A ideia aqui é agora, Tiago vai mostrar como os ricos, né, além de quebrar o 6º mandamento, não roubarás, agora quebravam também o 8º, que é o não assassinarás ou não matarás. Faziam isso quando levavam, por exemplo, os pobres aos tribunais. Tiago 1,6 fala sobre isso. Então, possivelmente mudando os vereditos através de subornos, tá? Coisa que hoje não acontece, né? Só nessa época. Ou então, pensa comigo que naquele contexto, deixar de dar o salário do trabalhador, o salário diário do trabalhador, era condená-lo à morte, tendo em vista que não havia tanta riqueza, assim, tanto acúmulo de dinheiro. Você deixar de dar a paga de um trabalhador era condená-lo a não ter o pão de cada dia. Era condená-lo a não ter o alimento para alimentar a sua família. Logo, condená-los à morte. Na linguagem dele aqui, sem que ele vos fizesse resistência, porque era o menor contra o maior. O que seria feito? Quem iria lutar por eles? Esse é o ponto de Tiago. Estavam sendo condenados à morte, sem oferecer nenhuma resistência. Quer seja de forma física, literal, ou quer seja de forma metafórica, aqui, por não haver pago ou dado a paga de um dia de trabalho. Lembre-se que o Senhor Jesus nos ensinou a orar pelo pão de cada dia, porque era realmente necessário que naquele dia o trabalhador fosse trabalhar e tivesse o salário para sustentar a sua família. Se isso não houvesse, talvez a fome atingiria aquela família. E a conclusão aqui, meus irmãos, eu termino dizendo algumas questões que são importantes para nós ao longo desse capítulo de número 5, dos versos número 1 a 6, uma temática já abordada por Tiago, mas que serve muito para nós, porque a temática do dinheiro, né? Esses dias fui comprar alguma coisa em algum lugar, eu não lembro exatamente o que, mas detalhes não são tão importantes. Mas eu lembro que eu estava na fila, acho que era uma padaria, e aí tinha uma senhora muito bem apresentada, sabe, uma senhora, mas muito bem vestida, dá para ver que era uma pessoa de posse. E ela estava procurando uma coisa embaixo da prateleira, bem embaixo. Aí ela comentou assim, do nada: dá licença, não, eu estou vendo o preço aqui, porque a padaria tal, não sei o que, era boa, mas agora os preços lá estão muito, muito caros, e agora eu estou vendo essa aqui, estou pesquisando. Eu falei assim:
interessante. Ela falou assim, porque dinheiro para mim é algo muito sério. Aí eu falei assim, para mim também, é por isso que eu não tenho. Isso eu não falei, não, mas poderia ter dito, né? Mas você entendeu o que aquela senhora quis dizer? Dinheiro era algo muito importante, a ponto dela ter que ver centavos de diferença para fazer as economias e juntar, e juntar, e juntar, e juntar. Não que você não deva comprar num lugar onde é mais barato, não é esse o ponto. O que me chamou a atenção foi o olhar e a seriedade como ela falou sobre o dinheiro. Muitos de nós somos assim, meus irmãos. E aí, uma premissa verdadeira é que o dinheiro ele pode ser um bom servo. Ninguém está falando aqui que não precisa de dinheiro, todos nós precisamos de dinheiro, mas como servos. Como o dinheiro deve ser o nosso servo, ele deve nos servir. Nosso dinheiro também deve glorificar a Deus. Mas ele será sempre um péssimo patrão. Sempre será um péssimo patrão. Se você entregar o seu coração para ele, então ele logo roubará de você todas as suas energias e te transformará em um escravo. Em um escravo que não tem nem um descanso sequer, porque você é escravo do dinheiro. Ele não dá folga, ele não dá férias, ele não dá nada disso. Se você viver pelo dinheiro, tão logo você estará em perigo. Se a sua família viver por dinheiro, tão logo ela estará em perigo. Se a igreja viver por dinheiro, tão logo ela estará em perigo. Quantas vezes, meus irmãos, nós já vimos igrejas onde reuniões, né, das lideranças, dos conselhos, é simplesmente falar sobre caixa, sobre dinheiro, sobre obras, sobre coisas. Primeiramente, nós somos chamados a pastorear as coisas deste mundo ou o rebanho do Senhor. As coisas são importantes, mas elas devem servir a igreja e não deve ser um fim em si mesma. Estamos orando a Deus para comprar um terreno ao lado, para, quem sabe, ampliar a igreja. O intuito não é que o bairro veja uma mega igreja em Icaraí. Não é definitivamente. O intuito é que mais pessoas sejam trazidas para ouvir o evangelho e assim o Senhor transformar a vida delas e o povo de Deus ser reunido para adorar ao Senhor um espaço maior. Talvez esse seja o real motivo, que deva ser o real motivo. Mas as coisas deste mundo não são um fim em si mesmo. Então, logo, se a sua família só correr atrás de dinheiro, você logo não conseguirá dar assistência para os seus filhos, você não conseguirá pastorear os seus filhos, você, homem, não conseguirá pastorear a sua família, você, mulher, não conseguirá criar os seus filhos na demonstração do Senhor, vocês talvez não consigam nem mesmo ver os seus filhos. Porque vocês vão ter corrido tanto atrás de dinheiro que você vai chegar em casa, simplesmente o seu filho vai estar dormindo. E o trabalho de criar os seus filhos não foi neutro. Alguém vai fazer. Mas não vai fazer segundo a Escritura Sagrada, segundo a ótica do Senhor. Fará segundo a ótica deste mundo. No final você vai falar assim, mas eu levei para a igreja. Eu criei na demonstração do Senhor. Será, meus irmãos, que nós temos feito isso de forma verdadeira? Portanto, não dê às riquezas a sua confiança. É interessante que, biblicamente, o dinheiro ele tem até nome. Né? O Senhor o chama de mamon. Ele dá nome ao ídolo, de tão grande que ele é, tão importante que esse ídolo é. Então não devemos dar às riquezas a nossa confiança, porque, mais uma vez, ela não tem o poder de satisfazer a nossa alma. As riquezas nos deixarão na mão. O dinheiro vai nos deixar na mão. Cristo não, meus irmãos. Na pobreza, na riqueza, na doença, na saúde, na tristeza, na alegria, Cristo sempre estará em nosso favor. Sempre irá lutar as nossas lutas. Sempre estará ao nosso lado. Sempre será a nossa força. Sempre nos conduzirá em triunfo.
por mais que você não consiga enxergar isso. Segundo lugar, o objetivo de Deus nas nossas vidas não é nos transformar em pessoas ricas. Sinto muito em dizer isso. O objetivo de Deus na sua vida, o plano de Deus na sua vida, o propósito de Deus na sua vida não é transformar você em uma pessoa rica. O objetivo do Senhor é te transformar em alguém, em um homem, segundo o coração de Deus. Aquilo que nós lemos hoje no Salmo 51. O objetivo para as nossas vidas é sermos moldados à imagem de Cristo. Termos o nosso coração transformados à imagem de Cristo, de modo que o nosso coração seja o segundo a vontade de Deus. Esse é o objetivo de Deus na sua vida, na minha vida. E aí, meus irmãos, será que nós temos vivido então de forma que isso fique claro para a nossa família, para os nossos filhos? Ou será que nós somos mais exigentes com as coisas deste mundo, com nossos investimentos, com a oportunidade de um cliente novo, com um concurso que nos dará maior remuneração do que com os nossos exercícios devocionais, com o nosso culto doméstico, com o dia do Senhor, com a oração, com a palavra de Deus? Porque eu posso afirmar isso tudo, mas na prática, o que eu dou realmente mais importância? O que os meus filhos veem é eu orando mais, sou preocupado mais com os meus investimentos. É eu cultuando ao Senhor e dando prioridade ao domingo, ao dia do Senhor e ao culto solene, ou eu preocupado com amanhã que eu vou ter que trabalhar e encontrar um cliente e tal, e depois de fazer uma viagem a trabalho e fazer aquilo outro. As nossas ações, elas dizem muito mais, né, do que simplesmente palavras. Palavras são importantes. Mas às vezes nós falamos algo e vivemos de outra forma. Os nossos filhos são experts em perceber isso. Talvez os irmãos da igreja não percebam tanto, mas os nossos filhos percebem. E aí eles aprendem. Não somente percebem, mas eles aprendem. E cada dia eles se parecem mais conosco. Definitivamente, meus irmãos, ser rico não deveria estar em nossos planos. Definitivamente. Não deveria estar na sua lista de final de ano. Isso. Porém, se isso acontecer, devemos ser generosos. Devemos repartir aquilo que Deus tem nos dado. Devemos destinar parte da nossa renda para socorrer aos nossos irmãos necessitados. Devemos ajudar substancialmente os missionários que levam a palavra de Deus em locais hostis. Devemos investir na igreja local, onde os pastores pregam fielmente a palavra de Deus e somos alimentados por eles. Devemos investir no reino. Se a riqueza nos alcançar, utilizemos então a riqueza para a glória de Deus. Não confiemos nas riquezas, confiemos no Senhor. Porque não é, mais uma vez, o seu dinheiro que sustenta a sua casa. Quem sustenta a sua casa é o Senhor. Não é o seu trabalho que sustenta a sua casa. É o Senhor do seu trabalho que sustenta a sua casa. E, ao final, eu termino aqui, lembre-se que não vai importar quão rico você foi nessa vida. Não vai importar quanto de investimentos você fez nessa vida. Ou qual a sua posição social. No final, isso aí não vai importar em nada. Talvez você esteja apenas engordando. Engordando para a matança do dia final. Ou talvez você querendo levar isso para algum lugar e você não vai conseguir, porque você não vai levar isso para a sua nova pátria. Você sendo um crente verdadeiro, você não vai levar nada. E ainda que você pudesse levar, você não vai passar nos céus, tudo de riqueza que você vai levar não passará de calçadas, de pedras. As coisas mais sublimes que nós temos neste mundo, ouro, metais preciosos, diamantes, pedras preciosas nos céus, isso será apenas calçamentos das ruas onde nós pisaremos. Meus irmãos,
A riqueza tem que ser nossa serva. Ela não pode ser o nosso Senhor. Nós não podemos amar este mundo, amar as riquezas deste mundo. No nosso coração só pode haver lugar para Deus. Só pode ter lugar para o Senhor da nossa vida. Não acumulemos tesouros nessa vida, acumule aquilo que é eterno. Acumule alegria pela palavra de Deus. Acumule adorar a Deus em espírito e em verdade. Acumule perdoar o outro como Cristo nos perdoou. Acumule amar o outro como Cristo nos amou. Acumule viver de forma santa. Acumule espalhar e pregar o Evangelho de Deus a toda criatura. Acumule viver de forma digna do Senhor. Acumule aquilo que é eterno, porque isso você vai levar para a eternidade. Acumule aquilo que ferrugem nenhum pode corroer, meu irmão. Acumule aquilo que o Senhor dá valor, não aquilo que este mundo tem por estima. Amém?